Graça e paz, povo de Deus, como é que vai? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, com a tua casa, com o teu trabalho, toda a tua família. E estamos de volta depois de um períodozinho aí de recesso, né? Realmente eu tive umas questões bem particulares e agora estou aqui para poder fazer a exposição da palavra de Deus junto com você, uma leitura comentada do Evangelho de João. Aliás, esse é o nosso terceiro vídeo. Se você é novo por aqui, vale muito a pena, você vai ser muito edificado, vai ser muito abençoado. Te recomendo voltar e acompanhar a nossa leitura desde o início, tá bom? E também tem as folhinhas, né? Eu vou estar deixando aqui no primeiro link descritivo, no primeiro link fixado aqui no canal do vídeo, para você poder baixar e, se você achar relevante, preencher a sua folhinha lá, anotar, fazer suas anotações aí, para depois você lembrar, e vai te servir muito de estudo, para você voltar depois, enfim, memorizar. Eu acho isso bem legal. E aí preparei já deixando tudo para você bem organizado aqui, tá bom? Então já curte, compartilha e bora de Bíblia. Vamos lá, texto na tela. E aí então, pessoal, continuando aqui, ó, João capítulo 1, vamos ler a partir do 29 até o 35. Vai dizer assim: o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. Então agora gostaria de dar uma analisada no que a gente leu aqui, pessoal. Seguinte, vamos lá. No dia seguinte, isso aqui aponta para a gente uma continuidade, tá? A gente tem aqui uma continuidade no trabalho de João, onde de repente ele começa a falar: olha, eis aí o Cordeiro de Deus, aí está o Cordeiro de Deus, né? Esse é o maior trabalho dele. Lembra dos outros vídeos que eu mencionei? A vida de João era essa, era pregar, era preparar, ele era o precursor da vinda de Jesus. Então ele não, não dava desculpas, ele não parava, ele fazia continuamente, né? Dia após dia, esse era o papel dele. E ali embaixo, seguindo ainda no versículo 29, né? Vou ler ele todo, vamos lá. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, agora nessa parte onde diz o Cordeiro de Deus, eu quero ler com você o que é que Pedro vai falar a respeito disso. Algo bem interessante para a gente. Está aqui, ó, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Vocês foram libertados pelo sangue precioso de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Bom, em primeiro lugar, esse é o que podemos dizer ser o maior testemunho a respeito de Jesus, já falado por um homem nascido de mulher, né? Que o próprio Deus fala a respeito dele no batismo. Mas a gente deve observar que pela lei havia o sacrifício para poder retirar o pecado, onde matava-se um cordeirinho, enfim, perfeito, né? Por exemplo, Abraão, ele ofereceu seu filho, né, conforme as orientações de Deus, seu filho Isaac. Chegou naquela última hora lá, o próprio anjo do Senhor falou: olha, não machuca o menino. E ali era também um sacrifício. Se você parar para analisar, uma criança sem pecado, enfim, perfeito. Mas o homem, por mais que queira, enfim, né, ele não consegue tirar o seu próprio pecado, né, ele não consegue ser autossuficiente nesse aspecto. Ele não pode suprir o seu próprio sacrifício de salvação. E a Bíblia inteira vai sempre falar a respeito disso, né? Da gente tirar, da gente mudar, enfim, nosso comportamento, da gente
se livrar do pecado de alguma maneira. Sendo que no início isso estava na lei. Se a gente for olhar, quero compartilhar com você aqui, Gênesis 12, versículo 5, olha só. Perdão, falei Gênesis, falei errado. É Êxodo 12, versículo 5. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de 1 ano, ou seja, bem novinho, né? Mas a João Batista segue afirmando, né? Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não tem outra forma, né? Tudo que está no Antigo Testamento vem servir para nosso ensino, para nos dar, na verdade assim, um direcionamento daquele que haveria por vir. Então, todas as coisas desde o Antigo Testamento, se a gente começar a olhar, a analisar, né, com um olhar mais espiritual, a gente vai ver que, na verdade, ele aponta para Jesus. E aí, ele fala, né, a respeito de tirar o pecado do mundo, mas o que é o pecado de fato? A teologia vai definir que o pecado, na verdade, ele é a transgressão da lei. Ou seja, quando a gente sai da santidade, quando a gente perde o foco, né? Paulo diz que nosso alvo é Cristo, né? Então, quando a gente perde esse foco, a gente está pecando, a gente está sem Deus, a gente está fazendo algo que não agrada a Deus, algo que está fora dos seus mandamentos. Daí João segue dizendo, eu estava falando a respeito dele quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Aqui João está falando, está fazendo referência, na verdade, à natureza divina, né? Porque João, na verdade, é mais velho que Jesus, alguns meses, 6 meses. A gente viu isso no vídeo anterior, né? E aí ele diz assim, eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. Então, é interessante assim a gente observar nesse finalzinho que a Bíblia relata que Jesus ficou, vamos dizer assim, ficou na dele, né? Ele não deu sinais de que era o Cristo, né? Ele ficou ali na dele, assim como a gente vê em outros aspectos também na Bíblia, a respeito de Davi e Saul. Davi era um rei ungido por Deus, né? E Saul um rei rejeitado, um rei posto lá, né? Também foi ungido, mas foi rejeitado por Deus. Os dois foram ungidos por Deus, né? E Davi, ainda garoto, quando foi ungido, ele mais ou menos tinha ali, segundo os estudiosos, uns 15 anos, assim, nessa faixa. Ele, por ter sido ungido, ele respeitou o tempo dele, ele respeitou o tempo de Deus. Então, o que isso traz para a gente hoje? O que a gente aprende? A Bíblia ela vai falar do Kairos, que é o momento de Deus, né? O que a gente aprende com isso? Muitas das vezes a gente vê um irmão, uma irmã que tem um chamado, né, pastoral, diácono, enfim, ele, enquanto ainda não foi levantado por Deus para ser o pastor, para ser um diácono, ele exatamente quem na posição que ele está. Ele não pode porque Deus falou e é algo que às vezes realmente está no plano de Deus, mas ele precisa respeitar esse tempo porque é algo futuro. Então, assim como Jesus não deu sinais, né, não convém uma pessoa, por exemplo, que tem um chamado pastoral já se sentir um pastor. Não é bem assim, a gente tem que saber esperar o tempo de Deus, Deus trabalhar, né? E isso para tudo na vida, né? Deus tem algo bom preparado para a gente aí a todo tempo e a gente deve respeitar isso. É isso que Jesus está ensinando para a gente ali. E aí ele fala aqui, né, pessoal, a respeito do batismo com água. Eu quero falar com você a respeito um pouquinho disso, porque no outro trecho a gente já vai entrar no batismo de Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que esse batismo com água, ele é o batismo de arrependimento. Eu quero ler com você Mateus 3, 2, 6 e 11, né? Vai dizer assim, naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar dizendo, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo.
Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. E aí aqui a gente vai ter que, esse batismo com água, né? A gente pode assemelhar ele como sendo um batismo que vai nos limpar dos nossos pecados, vai nos purificar, água limpa. É mais fácil de entender, mas depois virá o Cristo, aquele que vai nos batizar com fogo e com o Espírito Santo. E aqui a gente, na verdade, tem até um fogo e Espírito Santo, a gente tem duas escolas teológicas, né? Tem gente que vai entender que que o fogo não é juízo, mas se a gente for pegar no contexto, né? Não vou focar isso aqui, mas se a gente for pegar no contexto, João Batista lá em Mateus, foi Mateus que a gente leu. Lá em Mateus, ele está pregando para dois públicos. Então ele vai falar, ó, você vai ser selado, vai ser batizado do Espírito Santo. E outros vão ser batizados com fogo, que é juízo. Então, ele é que vem julgar. Mas a nossa parte, a gente pode o quê? Como bem disse João ali, confessar os nossos pecados, né? E buscar o batismo, né? Para nos dar, que mostra que nós nascemos de novo, né? Uma nova, ali onde matamos, vamos dizer assim, a velha criatura, o velho homem, a velha mulher, né? Para poder então nascer de novo, né? Nascer do Espírito, nascer da água ali, né? A imersão na água, tudo isso representa a morte da nossa carnalidade e um novo nascimento, né? O nascimento no Espírito. Que é aquela conversa que Jesus tem com Nicodemos. Salvo engano, acho que a gente vai ver isso aqui no Evangelho de João. É no Evangelho de João. E é que eu já quero perguntar para você, você já se batizou? Você já confessou seus pecados? Lembra que Jesus disse lá, ó, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Fica ligado, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Tá aí a dica, hein? Aliás, foi Jesus que falou, aquele que crê, né, que confessar, for batizado, será salvo. Fica ligado. Bom, mas aí João Batista, ele era um cara que a gente poderia dizer assim, meio bravo, meio violento para os dias atuais, né? De repente, depois de tanto tempo daquele silêncio profético, João Batista volta e ele volta fazendo essa pregação, né? Esse papel de precursor ali, mas ele nem sempre tinha lá muita papa na língua, como a gente diria hoje, né? Ele era meio durão. Ele era meio durão e a gente vai ver um texto agora que fala um pouco a respeito disso que eu separei aqui. Está aqui, ó, Mateus 3,7. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse... Aqui, gente, olha só, João Batista era um cara que tinha um ministério diferenciado. As pessoas iam lá para longe, ou para o deserto, ou lá para o Rio Jordão, enfim, na beira ali do Rio Jordão, para poder ouvi-lo, para poder ser batizado. E aí, de repente, quando aquela turma, né, os fariseus, os separados, mas que na verdade eram muito falsos, né, em suas questões, porque eles pregavam algo e não faziam, João Batista também não passava pano. Olha o que ele diz: ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Quer dizer, João Batista é um cara assim que eu, na verdade, tenho uma certa admiração pelo perfil dele, porque nos tempos de hoje você vê muita gente pregando, né, muita gente falando aquilo que o público quer ouvir. Então é como se você fosse a um espetáculo, escolhi um filme de romance, quero ver um romance, quero ver um terror. Não, João Batista mandava a realidade na lata mesmo, não tinha meias palavras, com ele não era assim. Não foi à toa que ele foi preso, né? Ele foi preso porque ele levantou, apontou o dedão lá, né? Ó, você tá errado, tá pegando a esposa aí do seu irmão, né? E aí ele foi preso. A verdade dói, né? A verdade dói. Será que hoje em dia você tem ouvido verdade a respeito da palavra de Deus? A gente precisa ir muito no profundo a esse respeito. A gente não precisa, né, como se diz, o evangelho doce. Tá? Gente, a Bíblia não diz que o evangelho é doce. Né? Ela fala a nosso respeito, né? Nós que queremos ser cheios do Espírito Santo, buscamos o Espírito Santo, buscamos a Jesus.
ela fala que nós somos o sal da terra. E se você parar para pensar, o sal ele dá sede, né? O sal ele tempera, né, para tornar a comida mais saborosa. Essa é a ideia. Para tornar uma vida melhor, a gente precisa desse sal, né? E o sal por também dá a sede. Quem é água? Jesus, a fonte da vida. Depois a gente vai falar sobre isso mais à frente um pouco. Daí agora, pessoal, voltando aqui, dando continuidade, né? Versículo 32 vai dizer assim: João continuou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: Você vai ver o Espírito Santo descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Então, quando fala aqui, logo aqui no início, a respeito do Espírito Santo descer como uma pomba, né, e parar sobre ele, a gente precisa entender que naquele tempo havia, vamos dizer, um dualismo, né? Diziam muitos hereges, estavam dizendo que na verdade o Cristo veio sobre Jesus nesse momento, né? Ou seja, o Espírito Santo veio sobre ele para poder, vamos dizer assim, usá-lo, né? E fazer toda a obra, sendo que isso não é fato. A gente já viu no vídeo anterior, no primeiro vídeo, aliás, que a gente fala do versículo, daqueles primeiros versículos, em que Jesus ele é Deus. E quando a gente para analisar dessa forma, a gente entende errado, né, a Bíblia. A Bíblia ela nunca vai se contradizer. A gente precisa ter isso em mente. A Bíblia ela é perfeita. Ela nem contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. É Deus falando o tempo inteiro, né? Eu sei que tem textos difíceis, a gente vai ter dificuldade com uma coisa ou com a outra, mas por meio de estudo, de oração, né, pedir ao Espírito Santo, ele ministra e ele esclarece, sim, muita coisa para a gente. Então, fica claro assim que havia essa heresia já invadindo a igreja. Aliás, João, quando escreveu isso, acho que eu comentei isso no primeiro vídeo, já foi para poder combater essas heresias, tá? Por exemplo, isso daí já tirar a divindade de Jesus. Então, é muito importante a gente atentar a esses detalhes, porque, por exemplo, tem outras religiões, tem outros segmentos, perdão, outras religiões vão tratar Jesus como um médium, como um cara, um mestre, só um professor, ou um ser mais evoluído, né? Ou até dentro do, vamos dizer assim, do meio cristão, né? Você tem ali as testemunhas de Jeová, eles falam a respeito de Jesus, né? Mas eles tratam Jesus como sendo um Deus menor. Na verdade, eles não reconhecem a divindade de Jesus. Jesus ele foi assim, ele teve duas naturezas, podemos dizer assim, a natureza humana e a sua natureza divina, né? O tempo inteiro eu tenho tentado mostrar isso aqui. E é importante a gente reconhecer a natureza divina. Ele é filho de Deus? Mas na sua natureza humana e não na natureza divina. Ele é o filho unigênito do Pai, ele é aquele que foi gerado pelo Pai, né? Está falando da natureza humana, né? Mas ele tem o gen divino, ele tem a sua natureza divina, ele é 100% homem, é 100% Deus. E João ressalta, é ele que vai julgar. A gente leu aqui Mateus 3, é ele que vai julgar, é ele que vai batizar com fogo, é ele quem vai batizar com o Espírito Santo. Amém? Agora vamos voltar aqui para o texto. Aí aqui no versículo 33, eu não sabia quem ele era. Isso é mais uma verdade, né, do que tinha comentado ainda há pouco, a respeito de que Jesus, ele é uma confirmação, né, que Jesus se manteve ali no anonimato, vamos dizer assim, quanto a sua missão, quanto aquilo que ele vinha fazer, o que Deus tinha para ele, né? E aí, ele não sabia quem ele era, mas Deus que me mandou batizar com água me disse. Agora aqui eu quero chamar a sua atenção. Me disse. O que é que Deus tem falado para você? O que é que você tem buscado ouvir da parte de Deus? Você tem sido como João Batista, ter observado, ter guardado tudo aquilo que Deus está te falando?
Você tem agido em conformidade com o que Deus tem dito, tem preparado para você? A gente precisa refletir sobre isso. Até porque isso aponta claramente para a intimidade com Deus. Isso é muito importante a gente ter isso hoje em dia, sabe? Como, como já disse aqui, até tem um outro vídeo, vai falar do fruto do Espírito Santo, né? Todo esse batismo, essa preparação, isso é importante, é uma ordenança de Jesus para as nossas vidas, né? Aquele que crê e for batizado será salvo, diz a palavra do Senhor. Então, você crê, Deus tem falado com você, você tem buscado, porque uma hora esse batismo, essa caminhada, ela vai gerar o fruto, está lá em Gálatas 5, 22 ao 23, que é o fruto do Espírito, né? É importante, eu quero finalizar aqui esse vídeo para não ficar tão longo, mas é importante que a gente entenda que a gente precisa se posicionar, a gente precisa buscar esse alinhamento, todo esse propósito que Jesus tem nos apresentado, porque senão a gente torna vã a morte dele. Poxa, ele veio, o próprio Deus vivo, se esvaziou de sua glória, se encarnou, né? Se humilhou vestindo pele humana para sentir nossas dores, as nossas aflições, as nossas tentações, né? E pagou os nossos pecados sem ter realizado nenhum pecado, e a gente não pode ignorar isso. Então, a pergunta de hoje para você é: você já se batizou? Você tem buscado gerar esse fruto do Espírito? Que a gente precisa. A gente depende dele. Porque o dia da morte vai chegar. O dia que ele lá em cima apertar o botão de desliga, acabou. E aí? O que você tem em suas mãos para apresentar diante do Senhor? Que você possa refletir sobre isso. Que Deus te abençoe. Se você achou esse vídeo relevante, eu não sou youtuber, não preciso fama, nada disso. Mas se você achou esse vídeo relevante, chegou até aqui, compartilha ele para que mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus, tá bem? Você possa ter um dia abençoado, cheio da presença do Espírito Santo. Deus te abençoe, tá bom? E a gente segue até o próximo vídeo, tentar produzir logo. Fique em paz, Deus te abençoe.